Olá, alunos. Vamos agora começar as aulas realmente de recursos energéticos. Vou começar a falar um pouquinho sobre conceitos básicos. Vai ser uma aula um pouquinho chata, porque são conceitos de física, então vocês vão ter que dar uma relembrada nos conceitos de física sobre energia. Mas eu acho importante a gente esclarecer algumas coisas com relação à energia. Tá? Eu tenho uma resistência muito grande quando se fala em energia, boa energia, má energia. É uma coisa meio sensorial, assim, que eu não boto muita fé. Para mim, energia é energia que a gente pode transformar em trabalho, né, de acordo com os conceitos da física. Mas fica a critério de cada um aí entender energia como achar melhor. Mas a gente vai utilizar os conceitos da física. Então vamos lá para o nosso quadro. Né? Então aqui eu até coloquei como recursos hídricos e energéticos, mas acho que no fundo, deveria ser só recursos energéticos, já que toda a parte hídrica dessa disciplina já foi vista. Então, né, a gente vai falar basicamente sobre energia. Tá? Então, vamos começar falando que energia do ponto de vista da evolução histórica, né, da evolução do homem. Então vamos analisar isso aí de acordo com a nossa evolução. Ela sempre teve associada à própria evolução do ser humano, né, e aliada no desenvolvimento das sociedades. Quando a gente pensa até em energia, da própria energia humana, a nossa própria alimentação, né, a alimentação que nos dá energia, que é a energia química, né, que é responsável pela energia química, ela teve uma ligação muito grande para o desenvolvimento do cérebro, né, principalmente a partir do momento em que a gente passou a cozinhar a carne, né? Esse fato da gente cozinhar, né, de assar, né, a carne, permitiu que o nosso cérebro aumentasse de tamanho. Então a gente tinha um cérebro relativamente pequeno, né, com as diversas. E aí esse cérebro ele foi aumentando e criando novos caminhos pelos quais a evolução nos trouxe até aqui. A primeira forma de energia, que foi o fogo, né, que foi o importante para esse processo de evolução que permitiu cozinhar os alimentos, nos deu uma vantagem competitiva muito grande para a nossa sobrevivência e, consequentemente, para a nossa evolução. Então, a nossa vantagem competitiva com relação aos outros seres que habitavam o mesmo espaço, né, o fogo nos deu mais proteção, né? E a partir do momento que a nossa evolução continuou, novas formas de energia foram sendo associados ao nosso dia a dia, né, até que chegamos à energia nuclear e aos seus riscos associados. Quem já assistiu, né, o seriado Chernobyl, né, se tiverem a possibilidade de assistir, é importantíssima essa série para a gente entender o que aconteceu lá com aquele acidente em 1986, lá na Ucrânia, né, e que levou a um dos piores acidentes nucleares que a gente tem na história. Até nós chegarmos às energias das células fotovoltaicas, que aproveitam energia solar, e células de hidrogênio, né? É um insumo básico das sociedades modernas, ou seja, nos fornece uma quantidade grande de bens e serviços e substitui basicamente o trabalho humano e nos dá muito mais conforto. Então, para aquelas pessoas aqui que ainda pensam em retornar para as cavernas, é importante estabelecer que voltar para as cavernas significa abrir mão do conforto que a sociedade moderna nos traz, né? Então é importante estabelecer essa importância aí, né? Segundo alguns cálculos, né, um trabalho de Goldberg de 2010, ele mostra que
nosso próprio consumo de calorias, que são importantes para a vida, né, para a manutenção da vida, né, mostra que a gente precisa de 1.000 calorias por dia só para sobreviver, né, sem exercer atividade nenhuma. Passamos a necessitar de 2.000 calorias quando a gente exerce atividades que são típicas normais, né? E precisamos de 4.000 quilocalorias quando tarefas mais exigentes do ponto de vista físico, né? Então aqui quando você tem mais trabalho. Então ele coloca algumas informações aqui, por exemplo, atividades leves, né? Escrever, tocar violino, passar roupa, então você tem aí uma determinada quantidade de energia que é consumida por hora, né? Uma atividade moderada, às vezes fazer captaria, fazer caminhadas, então você já tem um consumo por hora de calorias um pouco maior. Atividades mais pesadas, como marchar, andar de bicicleta, remar, nadar, aqui você já vai ter um consumo maior de calorias. E atividades muito pesadas, quebrar pedra, correr, escalar montanha, subir escadas, aqui você vai ter um consumo maior ainda de energia. Ou seja, quanto mais atividades a gente faz, mais energia a gente consome, né? Mais energia é consumida. Aqui na nossa evolução, por exemplo, o homem primitivo, cerca de 1 milhão de anos atrás, ainda sem conhecer o fogo, a gente consumia, né, utilizando os alimentos que estavam disponíveis, a gente conseguia consumir, né, 2.000 calorias dia, né? Ou seja, a gente precisava nutrir a gente conseguia nutrir as necessidades, ou seja, não dá para fazer muita coisa com essa alimentação, né? A partir do momento que a gente evoluiu pouco menos de 1 milhão de anos, a gente passou a cozinhar mais alimentos, né? E já tinha calor para cozinhar os alimentos. Então aqui a gente passou, né, do homem primitivo, né, para o caçador-coletor, né? Aqui já tem o caçador-coletor, mas uma sofisticação a mais, né? Quando a gente deixa de ser sedentário, né? Passa a ser sedentário, ou seja, a partir do momento que a gente começa a nos fixar em determinadas regiões, como por exemplo na Mesopotâmia, 5.000 anos antes de Cristo, a gente já passa a exigir o uso, por exemplo, da energia dos animais para fazer a tração, né? A energia dos animais para puxar os arados, né? E também passa a consumir energia dos alimentos que a gente consumia e a lenha, energia para cozinhar esses alimentos. Então aqui a gente sai daquele primitivo, que começa a sair da África em direção aos outros continentes, começa uma atividade mais caçadora e coletora, até deixar, né, essa vida nômade e passar a ser mais sedentário, e, ou seja, cada vez mais a gente vai exigindo novas fontes de energia, né, novas formas de obtenção de energia, né? O homem agrícola avançado já no noroeste da Europa, então aqui a gente já está, né, em umas áreas mais evoluídas um pouco, né, a 1400 depois de Cristo a gente já tem, né, o uso do carvão para aquecimento, né, o uso da água e do vento para movimentar moinhos, para quebrar os grãos, né, e transporte animal, né, por cavalos e carroças. Então aqui a gente já passa a usar um pouco mais de energia, mais energia do que o anterior. O homem industrial, né, a partir de 1875, primeira revolução industrial, na Inglaterra, a gente já tem aqui a máquina a vapor, consumindo enormes quantidades de carvão, né, e gerando eletricidade, né, e passando a gerar eletricidade por meio da queima do carvão. Até nós chegarmos no homem tecnológico, já nos Estados Unidos, o exemplo seria os Estados Unidos a partir dos anos 70, o uso constante de máquinas, né, equipamentos movidos por combustíveis fósseis, carros, né, termoelétricas e outros, e a gente já passa a um consumo, né, muito maior de energia. Então, cada vez que a gente evolui, a gente precisa de mais fontes de energia. Né? Aí nós temos aqui desde o homem primitivo, que consumia, né, 2 vezes 10 a 3, né, quilocalorias por dia, né,
nós chegamos aqui a 230 vezes 10 a 3, né, quilocalorias dia, né, para que a gente possa fazer todas essas atividades aí. Então, em todos os estágios do desenvolvimento humano, sempre teve associada a energia, ou seja, sempre que a humanidade passou de fase, passou a consumir mais energia, mais novas formas de energia. O estágio do homem tecnológico, aquele último que começa a partir dos anos 70, a gente chega à conclusão que 90% da energia consumida a gente deve ao transporte, à agricultura, à indústria, à moradia, comércio, restando, né, 10% para a alimentação. Né? Então aí a gente já tem, né, uma evolução maior e um consumo maior. A população humana, por exemplo, ela aumentou de 500 milhão para 6 bilhões de pessoas em 1980, um crescimento de 10 mil vezes. Né? Então, se você considerar que a população tinha 1 milhão de habitantes, né, lá no final do agrícola avançado, né, nos últimos anos do agrícola avançado, nós temos que, em 1980, nós tivemos um crescimento populacional para 6 bilhões de habitantes. E no mesmo período, o consumo total de energia saltou de 109 quilocalorias dia, né, para, né, 1.380 vezes 10 a 9 quilocalorias, ou seja, mais de 1 milhão de vezes. Ou seja, enquanto a população humana, né, ela aumentou, né, 10 mil vezes, né, o consumo de energia nesse mesmo período ele aumentou 1 milhão de vezes. Né? Então a gente vê que a gente está consumindo muito mais energia do que as pessoas consumiam no passado. Né? E eu falo aqui consumir todas as formas de energia. O conceito de energia, né, que a gente vê na física, é a capacidade de produzir trabalho. É a capacidade de um sistema produzir ações externas. É a propriedade da matéria que se move. E o Radovic, a Pude Pereira, coloca que é uma propriedade da matéria que pode ser convertida em trabalho, calor ou radiação. Então, esses são os conceitos básicos de energia. Tá? Continuando, aí a gente tem as formas de energia. Né? Nós temos a forma de energia química. É a energia de coesão dos átomos nas moléculas de material combustível, ou seja, a energia existente nas ligações químicas. As ligações químicas formam-se ou se desfazem durante as reações químicas, e nesse processo você tem a liberação de energia. A combustão, que é a queima do carvão ou qualquer combustível fóssil, libera essa energia na forma de calor. A relação eletroquímica, a pilha comum, a energia é liberada sob uma forma de corrente elétrica. Então você tem uma corrente elétrica a partir de uma pilha, né? Nesse caso ela libera uma corrente elétrica que vai acender essa lâmpadazinha aqui. Então essa é a energia química. Energia química que está associado às reações químicas, às ligações químicas, né, que se formam ou se desfazem durante uma reação química. No caso de combustão, no caso da queima, né, você tem essa liberação na forma de calor. No caso de reação eletroquímica, como na pilha, você tem a liberação, você tem na forma de uma corrente elétrica, ou seja, um fluxo de elétrons. A energia, as formas de energia mecânica, né, que ela é dividida em dois tipos. Então, a mecânica é dividida em energia cinética, que é a energia associada ao movimento, e a energia potencial. Né? Então, a energia potencial, por exemplo, se você imaginar, né, um certo desnível, onde você tem uma montanha. Então, se você tiver uma pedra aqui em cima,
tá? Essa pedra, ela tem energia potencial, e essa energia potencial, ela é definida pela altura que ela tem aqui. Então, se for aplicada uma força nela, ela vai gerar uma energia que vai se transformar em energia cinética, e essa energia cinética se deve a fatores como a gravidade, né, força da gravidade, né, que está ligado à altura dessa região aqui. Então, aí é como um skatista que você está aqui. No topo, quando ele está no topo, quando ele chega lá no topo, ele tem energia potencial, que vai sendo, né, vai ser utilizada quando ele faz a manobra e desce nesse wall aqui, provocando, gerando energia cinética que lhe dá um movimento, para novamente chegar lá no ponto mais alto, e aqui ele já tem uma energia potencial, que é essa medida em função dessa altura, e aí ele desce, e aí você tem o processo todo de novo. Então, a energia cinética, que é essa de baixo aqui, é a energia que está associada ao movimento. Um corpo dotado de velocidade, como o êmbolo, por exemplo, de um motor a combustão, por exemplo, ele possui energia cinética. Tá, o skatista aqui, quando ele está se movimentando, ele está sendo movimentado pela energia cinética. Já a energia potencial é a energia que está associada à posição, tá? Assim como o skatista do anterior, né? Quando ele está lá no alto do wall, né? Ele tem a sua energia potencial. À medida que ele desce, ele transforma em energia cinética. Então, aqui a energia, ela é potencial. Então, está associada à posição que o corpo se encontra. A energia existente em um peso preso a uma mola deformada é um exemplo de um corpo com energia potencial, energia elástica. Assim como o corpo determina a altura do solo, energia que está associada à potencial gravitacional, ou seja, a gravidade mesmo. A energia térmica surge do movimento caótico dos átomos e moléculas de um gás, de um corpo aquecido, resultado de transformações de outras formas de energia, como, por exemplo, a partir de uma reação química. Então, o calor gerado aqui, né, esse calor está sendo gerado aqui, que é em função do movimento caótico dos átomos aí. A energia eletromagnética, né, todo mundo que tem celular está sendo submetido à energia eletromagnética das ondas que são enviadas para o seu aparelho cada vez que você recebe uma mensagem, cada vez que você recebe uma ligação. Então, é uma energia que está associada às ondas eletromagnéticas. O exemplo da energia proveniente do Sol. A partir desta, derivam diversas outras formas de energia, dentre as quais a própria energia química dos combustíveis. Então, você tem a luz do Sol, né? Essa luz do Sol, ela é dividida em vários comprimentos de onda que tem que estar ligado à forma da onda, e o que a gente observa como visível é só essa partezinha aqui. Essa partezinha aqui que é a chamada luz visível, que é a luz branca quando ela se desfaz, né? Ela se separa, né? E você tem as cores do arco-íris. Você tem o infravermelho e você tem o ultravioleta, que são próximos. Depois você tem as mais potentes, que são aquelas que a gente chama de radiação ionizante, por exemplo, os raios X, os raios gama, né? Os raios X e os raios gama podem provocar problemas na gente se a gente for submetido a altas dosagens, né? Enquanto que as ondas de rádio, micro-ondas, ondas baixas do celular estão nessa faixa aqui, ou seja, não são ionizantes, portanto não causam qualquer tipo de problema para nós, seres humanos. Tá? Energia nuclear, essa é a que está associada à coesão de prótons e nêutrons. Então você tem lá prótons e nêutrons no centro e você tem os elétrons que estão circulando ao redor. Então a energia nuclear é a energia que está associada a essa associação entre esses dois, né? As reações nucleares ocorrem como na superfície do Sol. No caso, quando a gente constrói uma usina nuclear, a gente trabalha com a fissão nuclear. Durante essa fissão nuclear, você tem a liberação de uma grande quantidade de energia, né, de calor,
né? E esse calor é utilizado para aquecer a água. Consequentemente, essa água ela vai gerar um vapor, e esse vapor vai acionar turbinas, e essas turbinas vão gerar energia. O movimento dessas turbinas vão gerar energia elétrica, ou seja, o movimento dos elétrons, o fluxo de elétrons. Tá? Por unidade de massa incomparavelmente superior a liberado pelas reações químicas, ou seja, você tem um grande volume de energia gerado por uma pequena unidade de massa, ou seja, você precisa de pouca coisa de material nuclear, no caso urânio, para gerar uma grande quantidade de energia. Tá? Então, a fissão nuclear, as reações de fusão, né, elas ocorrem no Sol. Ainda nós não conseguimos reproduzir aqui na Terra mecanismos de fusão, mas a fissão nuclear, ou seja, a quebra do núcleo, né, a gente consegue nas usinas nucleares. Então, a usina nuclear, a gente consegue fazer a fissão, que a fissão você tem a quebra do átomo. O átomo se quebra em dois, e nesse processo de quebra ele gera uma grande quantidade de energia. Já a fusão, você pega dois átomos e junta e forma um só. Tá? Nesse processo de fusão você também tem uma grande quantidade de geração de energia, mas a gente não consegue fazer isso ainda aqui na Terra. Nas usinas a gente não consegue fazer isso ainda, né? A energia elétrica é a energia que está associada ao movimento dos elétrons. Então, elétrica vem de elétrons. Então, quando você tem um fio, você tem elétrons que estão fluindo, né, através de um fio metálico. E aí depois a gente tem a transformação desse fluxo em energia luminosa, energia calorífica. A gente vai falar de transformação. A mais preciosa devido à facilidade com que ela pode ser transformada em trabalho útil, né? Então a gente consegue facilmente transformar. As diversas facilidades que essa forma de energia apresenta e o fato de poder ser eficientemente convertida em outras formas de energia tornaram seu uso bastante difundido entre as nossas atividades diárias. Então, a gente trabalha mais com ela porque ela é mais facilmente, né, transportada. Então, essa facilidade faz com que a gente use a energia. Mas a gente poderia dizer que energia é uma só, né? Quando a gente tem em casa e a gente recebe pelo fio da casa, a gente não tem ideia, talvez a gente tenha uma ideia que provavelmente 80% está sendo gerada nas usinas hidrelétricas devido ao movimento de energia potencial, ou seja, você constrói uma barragem, né? Essa barragem, você está barrando água, no fundo dessa barragem você tem uma turbina, tá? O fluxo de água, devido à diferença de energia aqui, de energia potencial, e você transformando isso em energia cinética, o movimento da água, vai movimentar essa turbina, e aí essa turbina vai gerar a energia elétrica, que vai fluir pelos fios dos cabos elétricos. Quando chega em casa, né, quando a gente chega em casa, a gente transforma, né, essa energia elétrica em energia luminosa, né, que vai iluminar as casas. Então são as lâmpadas, né, vai ser utilizada como energia nos nossos computadores, nos nossos celulares, né, que vai abastecer as baterias, né, vai ser transformado em calor, né, para os chuveiros elétricos, para os ferros de passar roupa, e assim vai. Então a gente faz a transformação na nossa casa, a gente transforma esse fluxo de elétrons, a energia elétrica, a gente transforma em outras formas de energia. Beleza, galera? Então a gente deu essa primeira aula inicial aí que a gente vem falando sobre os tipos de energia. Tá? Então, basicamente, eu posso dizer para vocês que, de uma maneira bem simplificada, a gente pode dizer que toda a energia que a gente usa, ela é proveniente do Sol.
né? Por que o Sol? Porque o Sol é a nossa fonte básica de energia. O Sol é que vai fazer, por exemplo, com que haja diferença de pressão de uma área para outra, seja áreas quentes e áreas frias, áreas de alta pressão, áreas de baixa pressão, que vão fazer o ar se movimentar, levando a água para os continentes através da chuva. As chuvas vão ser retidas nas barragens e a gente vai vai aproveitar, né, essa força da água para gerar as turbinas, para girar as turbinas, gerando nossa energia elétrica. Na energia eólica, na energia solar, o processo é um pouco no caso da solar. Você vai aproveitar as células fotovoltaicas, que elas vão criar esse fluxo de elétrons, né, através das células que estão na placa solar. No caso da energia eólica, você vai aproveitar o movimento do vento, que também é resultante do calor, diferença de calor, diferença de pressão atmosférica, que vai movimentar as turbinas das estações eólicas, que vão, né, a turbina vai gerar o movimento de elétrons que a gente precisa. Então, no fundo, tudo vai se transformar em energia elétrica. No caso do motor do carro, a gente vai usar o combustível, no caso a gasolina, para alimentar um motor que vai girar um êmbolo, que vai, né, gerar o movimento das rodas. E também vai gerar energia elétrica. Hoje, por exemplo, está sendo muito comemorado a utilização de carros híbridos. Né? Os taxistas estão muito esperando esses carros híbridos, principalmente da Toyota, se não me engano, que enquanto você está em baixa velocidade, você está funcionando motor elétrico. Então, você está no trânsito, o trânsito começa a ficar parado, você usa só um motor elétrico. Então, em baixa velocidade, não sei, 40, 30, 40 km, você está usando um motor elétrico. A partir dos 50, 60, passa a funcionar o motor mecânico. E o motor mecânico vai abastecendo, ao mesmo tempo que vai fazendo os rodas girarem, ele vai abastecendo o motor elétrico. Esse motor elétrico vai carregando a bateria. E aí, quando você diminuir a velocidade, ele troca novamente e esse processo é todo automático. Então, é basicamente a mesma coisa. Tá? Galera, até a próxima aula que a gente vai continuar falando sobre energia. Né? Grande abraço a todos e cuidem-se.